Boa noite, está no ar o programa Pela Cidade, hoje sem a nossa âncora Juliana Decker. Eu peço para vocês tirarem as crianças da sala, porque hoje nós vamos botar fogo no circo. Nós temos aqui um amigo nosso, querido de muitos anos já, o seu César Silva, e o senhor Aurélio Ronaldo Decker, o Lelinho. Boa noite, senhores. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite. Antes só então de começarmos uma entrevista sobre violência noturna ou segurança noturna, acho que é mais para violência noturna. Só um comentário então do seu Aurélio, por favor. Rapidinho, eu vou repetir o que eu escrevi no NH sexta-feira passada. Atenção, seu general, vamos parar de fazer tanto planejamento e vamos botar a Guarda Municipal na rua para desarmar e para exercer o seu papel de polícia, que eles têm autorização para agir como polícia. A Guarda pode, sim, fazer barreiras, mandar os caras estacionar, mandar descer, mandar revistar, apreender os que estão com porte de arma e levar para a delegacia de polícia. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a Brigada não gosta disso. A Brigada é contra a Guarda Municipal. Sempre foi. Não é que ela não gosta, ela tem ódio da Guarda Municipal. É isso que acontece. Faz 40 anos que eu faço notícia e eles não se entendem. Então, está na hora do general e da prefeita Fátima, se quiserem, começar a olhar para dentro da segurança da nossa cidade. Essa conversa que o seu Tarcísio Zimmer tinham e o seu Lauerman tinham, de que, não, isso é um problema do governo do Rio Grande do Sul. Então nós vamos dizer para o ladrão, não tem policiamento no Novo Hamburgo, isso é um problema do governo, viu? Você não assaltem aqui, nós não temos culpa. Então isso é uma conversa mole. Não tem essa de dizer que o problema é do Rio Grande do Sul, o problema é do prefeito, da prefeita de Novo Hamburgo. Porque nós temos uma instituição com 200 pessoas que tem moto, tem viatura, tem combustível, tem treinamento, tem uma linha de tiro, eles sabem ser polícia, desde que o prefeito, no caso a prefeita, queira. Essa história do general, que tem um currículo fantástico para o Exército, para o meu gosto, não está dando certo. Nós precisamos de alguém que entenda de bandido, porque os bandidos entendem das vítimas. Nós estamos perdendo terreno, e muito. Seu César, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Aurélio. Quem trabalha de noite, e no seu caso, o senhor é um líder setorial, já há muitos anos, de reconhecida capacidade. Então é assim, de dia todo mundo tem medo, a insegurança está por aí. E de noite, ela é muito forte. Bom, quero agradecer o convite. Imagina. E eu queria desmistificar algumas coisas hoje aqui nesse programa. E, Aurélio, a gente já se conhece há muito tempo, e uma das condições pelas quais a gente senta para conversar é que a gente não tem pudor e muito menos, vamos combinar. Não tem nada combinado aqui. A gente fala o que pensa e se concorda, concorda, se não concorda, azar é seu. O Faela é a mesma coisa. Mesma coisa, né? Então, primeira coisa, eu queria desmistificar o seguinte. Pensa bem, você é repórter há tantos anos. Aí você presta serviço, que é o que nós fazemos. O nosso setor ele está muito ligado à diversão, ao turismo e à gastronomia. Então, as pessoas deixam de trabalhar durante o dia para fazer um horário noturno, para que outras pessoas possam se divertir. E nós tivemos as questões de lei seca, sempre que se fala em droga, se fala no nosso setor, ou é bar, ou é casa noturna, ou é restaurante, ou é isso, ou é aquilo. Se a gente pegar as estatísticas, a gente vai ver que, tirando o tráfico de droga e o mata-mata entre eles, há mais assaltos durante o dia do que à noite, proporcionalmente falando. Se você tirar essa violência entre gangues... novo, porque antigamente não era assim. Não, antigamente tu saía de noite e assaltava no carro. Isso. Só que à noite, hoje, as pessoas estão mais atentas. Elas prestam mais atenção, elas vão de Uber, vão de táxi, da maneira como forem. Depois da lei seca, muita coisa mudou. E durante a época da lei seca, a gente sofreu muito e foi taxado de bandido, muitas vezes, em relação a isso. Então, você pega um pai de família, uma mãe de família, que trabalha à noite, seja no motel, que é 24 horas, 7 dias por semana, seja num hotel, da mesma forma, seja num bar, que trabalha até 5, 6 horas da manhã,
seja num restaurante que trabalha até meia-noite, 1h da manhã. Então, você tem aí um conjunto de pessoas que vive da noite, muito grande. E aí você não tem transporte público à noite, só até às 11 horas da noite. Nem o metrô. Nada. Não, o metrô tem. Não, mas até 11h30 por aí acabou. Mas você pega uma pessoa, recebe lá um salário dela na sexta de noite e vai no metrô. Eu, como empresário, e muitos pensam assim, não deixo o funcionário fazer isso. Pega uma van ou paga um táxi para a pessoa ir para casa para não poder ser assaltada. Só que hoje não tem mais horário de assalto. Nós abrimos, no nosso caso, nosso negócio, 7h30 da manhã. É o bifão, né? Pode Isso. falar. E Aqui quem é fica livre, 24 horas, por exemplo, tem hotéis na região que já não abrem mais a sua recepção depois de um determinado horário. Porque tem medo de ser assaltado. Porque você imagina, você tem gente fazendo negócio dentro dos quartos. Entra alguém, rende o recepcionista e começa a subir nos quartos e bota um bloqueador de celular e vai fazendo isso. Eu morei 4 anos no Rio de Janeiro, há 20 anos atrás. Lá, essa questão de subir em prédio e roubar todo mundo era muito comum. Agora, aqui está ficando comum essa situação. Aqui só se ouvia falar, né? Então, eu acho que nós precisamos desmistificar, porque essas pessoas como nós, que trabalham à noite, para os outros se divertirem, têm que ser respeitadas. E dizer que todo bar tem droga, ou todo bar é isso ou aquilo, não é verdade. Hoje, a gente vê as pessoas que querem beber, sempre tem um que não bebe. E olha, nesses últimos 2 meses eu já fui parado no mínimo em 4 blitz. E paro com prazer, porque eu não tenho problema com a minha documentação, não tenho ficha na polícia, sem problema nenhum. Não carrego droga no meu carro, nem uso droga, né? Então, a gente tem que começar a desmistificar algumas coisas. Por exemplo, balada segura. Ela é importante? Fundamental. Quando nós participávamos, numa época da balada segura, nós pegamos uma estatística onde, antes de ir para a festa, as pessoas já iam bêbadas. Então, vende no posto de gasolina, vende no supermercado, e a pessoa vai lá, enche a cara em casa e chega na festa e ainda faz bagunça. São essas pessoas que principalmente dão problema. Aí você chega numa casa noturna, você não pode revistar as pessoas, além de situações que são ilícitas. O que é ilícita? O que é lícito? Cigarro, por exemplo. Não pode fumar dentro da casa de noite. Você não pode apreender o cigarro. A pessoa bebe na casa, 3 horas da manhã, está com 4, 5, 6 lá, e tem que ser retirada. Muitas vezes você tem que chamar a brigada militar. E, digo aqui, à noite acontecem furtos, acontecem restaurantes arrombados, lojas arrombadas, uma série de situações. Eu já passei por essa situação várias vezes e fui muito bem atendido pela brigada militar e pela polícia civil. É claro que ações, por exemplo, que são filmadas e a gente vê, acontecem em 3 minutos. E a segurança daquele local, em 5 minutos, está lá. Quer dizer, eles são tão ágeis que roubam televisão, roubam computador, fazem o que quiser. Então, eu acho que a primeira situação do programa é essa, trazer essa realidade do setor, que a gente convive com a violência todo dia. Só que o entorno das casas noturnas ou dos restaurantes, ele é cuidado pelos próprios donos das casas noturnas, dos restaurantes, e algumas casas noturnas são fechadas, tu só entra com autorização lá dentro, né? Você tem a questão dos motéis, por exemplo, que no Brasil você não é obrigado a pedir identidade e CPF. Você imagina pedir identidade e CPF no motel, não vai ninguém. Então, são situações controversas. E agora, essas câmeras, o comércio noturno usa muito câmera externa. Direto. Agora, o senhor Direto. concorda comigo que as câmeras elas servem mesmo para contar na TV como é que foi o assalto? Depende. Porque é raro, hein, que as nossas câmeras de monitoramento que tem na cidade, é raríssimo que prenderam alguém. Olha esse suspeito aqui, ele está meia hora na frente do banco. Vamos lá, vai lá prender esse cara, vai revistar. Não tem essa notícia. O Depende. que tem é, todo mundo põe. Cena 1, cena 2, cena 3, cena 4. As câmeras para ajudar a imprensa é um espetáculo. Depende, E para Aurélio. ajudar a identificar também os bandidos. Depende, Mas Aurélio. como prevenção, o senhor acha que ajuda? Com certeza. Por Tu exemplo? pega a casa noturna, pega hotel. O hotel sempre tem um responsável na noite. Seja ele um gerente ou um responsável. Ele acompanha tudo que acontece no hotel.
Você vai no hotel Brasil afora, aí você vê gente que se mata no hotel, Sim. gente que se mata no motel, briga, né, troca de quarto Sim, elevador, essas e coisas etc, etc. Então tem que estar sempre atento. E na casa noturna não é eu digo diferente. que é gente na frente do estabelecimento preparando para assaltar. Essa função... Aconteceu já várias vezes. Tá? Restaurantes, no caso, 3 que a gente conhece, pelo acompanhamento das câmeras, tendo uma pessoa para isso. Correram na frente. Correram na frente, Que normalmente o pessoal tem uma pessoa na frente com um pânico ou um walkie-talkie, um telefone que já está acostumado. Na prática, a questão da segurança ela ocorre no dia a dia. O inspetor Luz defende muito essa circunstância, né? Ele traz a questão do monitoramento da cidade e outras situações. A gente que lida com o público, é muito difícil você tirar um pai de família de uma casa noturna, que tu sabe que ele é uma pessoa do bem, e que está bêbado ou está drogado, que a droga às vezes ele leva de casa, ou leva através de comprimido, em outras circunstâncias, tu não pode verificar na veste dele. E aí muitas vezes trazem a pecha de que nós somos traficantes de droga na noite. Isso também não é uma verdade. Mas não estou dizendo, um pouco, né, eu não estou dizendo que não deva pode ter. acontecer ou não sei, isso cabe à polícia investigar. Claro. Agora, a gente está com um negócio correndo um risco que os negócios durante o dia não correm. Normalmente, 7 horas estão fechados ou os shoppings fecham às 10 horas da noite, que nem o hospital. O hospital funciona 24 horas por dia e aconteceu durante o dia aquela situação. A falta de circulação de dinheiro ajudou muito? Bastante. O fato do cartão, quer dizer, Bastante. os ladrões sabem que dinheiro e moeda não vai ter. Bastante, mas o problema às vezes acontece na briga. Eu vou dar um exemplo, vou citar 2 exemplos aqui. Tá? Nós temos várias casas noturnas na região. Não vou citar nomes porque o sindicato serve justamente para representar a todos. Claro. Né? E a questão de segurança, tanto por parte da polícia quanto por parte do bandido, a questão do sigilo é fundamental. Sem dúvida. Né? Agora, a gente já ajudou em muita investigação, em várias circunstâncias. Aconteceu numa casa noturna que um rapaz esbarrou, citar um caso, tá? Conversei com o dono da casa noturna essa semana, porque para vir para o programa enfrentar o Aurélio, né? E o teu filho não é assim, a gente tem que buscar informação o máximo que a gente pode. E a pessoa pela qual esbarrou fazia parte de uma quadrilha vinculada a uma das facções do presídio Encharqueadas. O que aconteceu? O rapaz era grande, quis se fazer de esperto e tal, e essa casa ela tem 2 ex-policiais que cuidam da segurança, além dos outros seguranças que estão lá. Então, tem muitos ex-policiais que trabalham conosco. Tem muitas pessoas que já estão na segurança há muitos anos que trabalham com o nosso setor. Então, às vezes, dentro de uma casa noturna, ou de um bar ou de um restaurante, você tem muito mais segurança do que qualquer lugar. Isso, muitas vezes, o problema é o transporte de um lugar para o outro. Então, pega um táxi ou vai de outra situação. Desde que a violência aumentou e que a lei seca veio em 2008 para resolver esse problema, piorou. Eu dizia isso à época. Vocês vão fazer um negócio para fechar essa questão do álcool, que é fundamental, é importante, nós temos que proteger as pessoas, mas não vai resolver o problema maior, que é a questão de segurança dos acidentes dos trânsitos. Resolveu? Não. A gente tem agora uma medida simples, que foi a ligação dos faróis durante o dia, diminuiu em 30% a 40%. É verdade, uma coisa fácil de fazer. Então, a gente tem que cuidar um pouco com essa circunstância. Então, esse dono da casa noturna ele me disse que foi conversar com essa pessoa e disse para ele, assim, calma e tal, ele disse assim, eu vou matar esse cara. E aí, na hora que ele levantou, sim, ele esbarrou na noite, e ele nem estava bêbado, ele estava são. Porque o bandido que é bandido, ele não bebe, ele não trafica e não faz nada, ele está sempre são, para tomar a melhor decisão. Claro. Né? Se a gente faz bem o nosso trabalho e procura ser profissional, o trabalho dele é roubar, matar, fazer, etc. Ele também vai ser profissional. E aí o dono da casa noturna conversou com ele, explicou para ele até dar tempo da pessoa sair. E aí um desses ex-policiais chegou na saída da boate e disse para ele assim, tia, está acontecendo tal coisa lá dentro que já me bateram no rádio, vai-te embora, cara. E aí, nessa hora, tinha um outro lá dentro que já tinha anotado a placa do carro do cara. Ou seja, a gente tem que cuidar muito, em qualquer lugar que a gente vá, que a gente não sabe com quem a gente está lidando. Isso eu aprendi no Rio de Janeiro. Porque eu não vou para casa no mesmo caminho, nunca no mesmo dia. E nem a mesma hora e nem pelo mesmo local. A gente tem que cuidar, antes de chegar, todo mundo ao entorno. Então, nós somos muito desatentos, achando que nada vai acontecer conosco. E muitas vezes, por causa disso, muitas coisas acontecem. Não estou defendendo ninguém aqui.
Eu só estou dizendo que a população como um todo, ela tem que cuidar da sua segurança. Porque o Estado, e eu respeito muito quem trabalha na segurança pública, você pensa bem, o salário que eles ganham para ficar a noite inteira batendo carro, tirando gente bêbada de casa, gente, marido que bate em mulher, filho que bate em mãe. Imagina o tipo de trabalho que as pessoas têm. Você vai numa escola, por exemplo, hoje, de noite, num EJA, em qualquer circunstância, vive guarda municipal tirando gente drogada de lá. E aí você tem as coitadas das professoras que têm que conviver com isso e muitas vezes ficam quietas porque elas têm família. E às vezes esses mesmos alunos batem e sabem onde elas moram e vão lá ameaçar a vida delas. E elas têm filhos também. Então, ou seja, muitos dizem que a sociedade tem que reagir, muitos dizem muitas coisas. Só que muita gente sabe as coisas na teoria. Trabalhar com a noite, por exemplo, é muito diferente do que tu teorizar a respeito de como é que tem que ser feita a segurança. As coisas acontecem em segundos, e se não tem um olhar atento de um ex-policial, de uma pessoa que tem experiência para isso, não salvaria a vida daquele rapaz. Porque esse rapaz que esbarrou num traficante dessa gangue, ele está vivo. Porque o rapaz queria matar, e em respeito ao dono da boate, ele não vai fazer isso, mas que ele não volte lá. Então, se buscou o telefone do rapaz, se conversou com ele, disse, tia, não volta aqui. Não aparece. Porque se tu aparecer aqui de novo, aqui dentro a gente tem como fazer o máximo possível, mas se tu pegar teu carro até a esquina, os caras vão te trancar. Mas quem é que mexeu? Que não tinha motivo nenhum. Pois é. Nada, fútil. E aí eu te pergunto, essa segurança, quem é que provocou a história? É que nem cobra, você provoca, ela vai te morder. Então, é claro que a gente tem que ter uma série de cuidados com as coisas. Olha, eu trabalhei um bom tempo na Vila Kipling, em Canudos, e pouca gente sabe disso. Há mais de 10 anos atrás, tinha um trabalho social lá, e nós acompanhávamos assim, bastante essa situação. E andávamos pelas casas lá, etc., de dia e de noite. Eu tenho só um intervalo para fazer, podemos contar depois do intervalo? Claro. Então, tá. Por favor, então já voltamos, vamos fazer um breve intervalo comercial. Muito bom.